Esperar. E, gente, boa noite. Vamos entrando. Deixa eu colocar aqui. Aí, voltei. Esperar. Aqui. Pronto. Gente, só vou esperar a professora Alba entrar, que aí a gente inicia. Enquanto isso, ainda dá tempo de divulgar a jornada. Chamem o pessoal, que tá maravilhosa. Ah, sucesso. Aqui. Pronto. Será que eu fiz certo? Acho que fiz. Fez Ah, certíssimo. Boa noite, Alba. boa Eu já vou noite. passar a palavra para você rapidinho, para a gente não perder tempo. Fica à vontade para se apresentar, tá bom? E aí, vamos lá. Tá bom. Que prazer estar nessa live hoje, nesse dia, com essa rede maravilhosa. Então, eu quero já começar a minha fala agradecendo pelo acolhimento na rede e dizer que eu estou muito feliz de estar participando desse dia que já é histórico, né? Na ocupação de espaço, na democratização do conhecimento. Então, isso já. Eu tô com o coração quentinho de estar aí desde as 9 da manhã assistindo os colegas e às vezes entrando, às vezes saindo, né, com os nossos afazeres, mas tentando acompanhar. Então, eu sou a Alba Cristina, eu tenho mestrado e doutorado, sou daqui do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em cooperativismo. Então, eu trabalho com questões de política de Estado e institucional, né? Pensando a entrada do capitalismo e do liberalismo nas Américas. A minha tese de doutorado é sobre a iniciação do capitalismo e do liberalismo nas Américas, em comparação Brasil e Argentina. E eu estou pensando como que esse cooperativismo, como que esse movimento cooperativista chega na América, e como que ele se consolida, que grupos étnicos que consolida esse movimento. E aí o cooperativismo tem uma discussão relacionada a acesso para todos, democracia para todos, e uma discussão muito de inclusão para amenizar as moléstias do capitalismo e do liberalismo no final do século XIX. E aí eu vou olhar quem é o todos. Quem é o todos que esse movimento está pensando e está tentando incluir. E eu fiz o doutorado na Unicinos de História Política, né? Então não é uma questão racial, mas acaba sendo, porque eu vou sendo cada vez mais instigada na tese, eu não começo com a questão racial, mas eu acabo concluindo com alguns capítulos falando sobre isso, porque acabo ficando instigada com a questão do todos, quem é o todos que esse Estado moderno brasileiro está incluindo e está consolidando nessa estrutura capitalista moderna. Então, o que eu vou falar hoje não é a minha tese propriamente dita, foi só uma introdução, né, para saber da onde que eu venho e qual é o meu arcabouço teórico também, porque muito do que a gente fala vem a partir daquilo que a gente leu, obviamente, mas para localizar os ouvintes, que a minha fala vem também da minha atuação atualmente. Eu sou professora que trabalho na orientação estudantil do campus Restinga, do IFRS, e na assessoria de ações afirmativas de diversidade e inclusão também do IFRS.
Então, eu tenho atuado aí com as comissões de heteroidentificação e as capacitações das ações afirmativas. E aí, o título da minha fala é sobre o papel das comissões na garantia do acesso à educação, né? Eu poderia começar já dizendo, sendo bem objetiva, que as comissões existem e estão aí para evitar fraudes e crimes. Fim, né? Esse seria o nosso, é o ponto de partida. Mas, a partir, então, desse pequeno histórico que eu fiz das minhas pesquisas em relação a processos imigratórios, essa consolidação do Estado moderno brasileiro, capitalismo e liberalismo, eu trago argumentos também em relação ao do porquê que a gente tem que pensar esse papel da comissão junto nesse arcabouço de ações afirmativas, mas também com as justificativas que a gente tem falado o dia inteiro, do 13 de maio, né? O que aconteceu no 14 de maio? Se no 13 de maio a gente teve a abolição e teve a legislação que diz que a gente está livre, o que nossos ancestrais fizeram depois, né? E é esse depois, então, que eu vou me debruçar para fazer um caminho no papel das comissões de heteroidentificação. Então, a gente vai ter uma política de Estado racializada, e isso eu consegui acompanhar um pouco a live da Fernanda, que ela falou sobre os clubes negros no Rio Grande do Sul. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma questão muito forte da sociedade idealizada pela questão da imigração, e até agora a Daiane falou antes de mim também sobre essa questão do Rio Grande do Sul de não ter negros aqui, ou pensar-se que não tem negros, né? Então, essa política de Estado racializada, não só no Rio Grande do Sul, mas falando daqui, da onde eu estudei e faço parte, essa política de Estado racializada precisa estar muito na nossa cabeça, e aí eu problematizo um pouco para além da escravidão. Porque quando a gente está falando de capacitação, de comissões de heteroidentificação, a pessoa que está ali ouvindo, e aí eu estou dizendo a pessoa não negra, né? Quando a gente fala, mas é uma reparação histórica, esse discurso, ela vai dizer que não foi ela que escravizou, ela vai me dizer que já faz muito tempo essa escravidão, e eu tenho percebido que são discursos que sim são esvaziados, e eu não estou aqui minimizando os 300 anos de escravidão, mas eu estou falando do que eu tenho sentido nessas capacitações no discurso. Então, eu venho trazendo a questão muito mais forte na minha fala da política de eugenia e de racialização do Estado, que é esse depois, esse 14 de maio, né? E que é também que vem me instigando em pesquisas pós-doutorado, né? Pensar essas dificuldades que o povo negro encontrou por conta dessa política racializada, e pensando nas políticas que a imigração alemã, que eu estudei no Rio Grande do Sul, como eles trazem esse argumento de que a gente está ganhando muito, ou que isso não precisa, porque não foi eles que escravizaram, ou a população em geral, muito por conta dessa fala, acaba minimizando a escravidão, né? E não pensam que eles foram um grupo idealizado que recebeu muita coisa do Estado e que teve muita coisa subsidiada. Quando eu estou falando assim do imigrante, eu não quero colocar em nenhum momento nós contra eles. É justamente ao contrário, é dizer, se teve um grupo que ganhou para a consolidação do capitalismo algo do Estado, por que outro não ganhou também? Porque determinados grupos foram escolhidos para essa idealização do Estado, e aí a gente tem a política do branqueamento, né? Mas eu estou vendo a questão do Estado do Rio Grande do Sul, então, em que medida, qual é o discurso, que narrativa é essa que diz que determinados grupos são cidadãos e têm direito a exercer a sua cidadania plena, e
o grupo que foi preterido e que invisibilizado, né, como a tese do Marcos Vinícius também traz na questão da além da invisibilidade negra. Então é um pouco isso, mas é mais para o início do século XX. E pensando sempre no meu arcabouço teórico, que foram políticas imigratórias e políticas de imigração, né? Então, a partir daí, eu estou olhando também, e é uma coisa que eu também sempre falo nas capacitações, que é pensar a política de Estado como um discurso programático, orquestrado, repetitivo, que desumaniza a população negra. No pós-abolição, nós não estamos falando mais lá na escravidão para escravizar. Esse discurso da política racializada, ela é repetitiva e ela segue o início do século XX, né? Quando parte dessa idealização, falando de apenas um grupo de cidadão, de um grupo de pessoas, e o outro grupo não, é aí que a gente tem que se questionar e é aí que a gente tem que ver o porquê que tem que ter ações afirmativas, o porquê que tem que ter políticas públicas para as pessoas negras. Então, eu olhei muito, ao invés de... tem a questão da eugenia do Francis Galton, que é bem tradicional, vamos dizer assim, na literatura, e eu fui para o lado dos socialistas, o que eles falavam, porque também eu estava pensando, como eu estou estudando o cooperativismo, que teria que vir veio de um grupo de esquerda, naquele momento do século XIX, eu estou olhando para os socialistas e o que eles estão falando. E a gente tende a pensar que os socialistas, o grupo de esquerda, não está falando, está falando a favor de todos. Está falando a favor de todos. Porque é de um grupo de esquerda. E aí eu encontro discursos de, por exemplo, do socialista Saint-Simon, que é um dos precursores, chamado dos grupos socialistas utópicos, mas eu não estou colocando ele nessa questão de utopia na minha tese, mas ele vai falar que os europeus são filhos de Abel, lá em 1803. Que os europeus são filhos de Abel, que a Ásia e a África são habitados por descendência de Caim, e que os africanos, portanto, são sanguinários. Por que eu trouxe, né, esse trechinho do Saint-Simon? Tem outros exemplos da política de eugenia e de branqueamento científico, né? Tem outras, mas eu trouxe esse porque ele é um socialista, ele está falando, ele traz as duas coisas junto, ele traz a teoria cristã junta também aí, colocando os negros como sanguinários e como aquele... como Caim, né, aquele que matou o irmão. Então, ele está trazendo duas questões aí bem importantes de desumanização e de homens impuros, que não são dignos de direitos humanos, né? Eu trago também esse arcabouço teórico dos socialistas, que eu estudei, porque eles que estão norteando esse cooperativismo que se espalha pela América. Então, as coisas estão todas interconectadas quando vai se pensar no Estado moderno com associações econômicas, com associações que vão pensar o Estado, e aí... no Brasil vai se consolidar um Estado conservador, que a gente já sabe, que vai atender aos direitos da oligarquia. E o movimento que era para ser social de todos, o cooperativismo se incorpora nesse grupo e também não abarca as populações negras. Ou pelo menos ainda não encontrei grupos negros nesse cooperativismo. Bom, e aí toda essa volta para a gente falar, né, que isso é uma questão de política de Estado, de novo, né? As políticas afirmativas, quando a gente vai caminhando, a gente vai vendo caminhando no tempo, né, histórico, a gente vai vendo que tem a luta, e aí a gente falou hoje o dia inteiro sobre essas resistências, sobre as lutas negras, sobre como começam a resistência de se inserir nessa sociedade. Essa sociedade que nos expulsa o tempo inteiro, porque não nos vê, porque não nos quer nos espaços, né? E
E nessa sociedade, então, idealizada, branca, europeia, né? E é nessa sociedade que a gente está pensando, que os negros, nossos antepassados, estão pensando essas políticas afirmativas. E aí, é nesse sentido que eu coloco, não são as justificativas, mas são os argumentos das ações afirmativas. Então, começa pela escravidão, mas para além da escravidão, essa consolidação do Estado capitalista liberal brasileiro, que está fundamentado intrinsecamente no Estado racializado, num Estado idealizado e num Estado branco. Tá? E aí também tem uma questão aqui que eu trago do direito à educação dos negros negados, a partir da lei de 1837, né, que também a gente vê que ela está clara dizendo que são proibidos frequentar as escolas públicas, tanto os africanos livres, quanto os africanos libertos, quanto os africanos escravizados, obviamente. Então, a gente tem o direito negado muito antes do movimento abolicionista, numa década que já começou o branqueamento, ainda que a política de branqueamento oficialmente comece lá mais adiante, no final do século XIX, mas aqui, nessa legislação de 37, pensando que já chegou imigrantes alemães no país e que já tem uma política de cidadão idealizado, aqui já começa a eugenia, né? No meu ponto de vista. E aí eu trago uma outra lei só para mostrar esse acesso à educação, que já em 1911, como eu estou falando na Primeira República, os imigrantes, então, têm o direito, em 1911, de possuir propriedade e de possuir escolas agrícolas e de possuir, inclusive, escolas técnicas. Né? E aí a gente vai se encaminhando, então, para chegar nessas políticas das comissões de heteroidentificação. Porque tu vê já em 1911 uma legislação que diz que eles já podem ter escolas próprias. Não é uma escola pública qualquer que já tinha uma outra lei de 1827 do Império. É a lei que diz para os imigrantes, direcionada a esse grupo. Isso é importante frisar. E profissionalizando, né? Profissionalizando já esse grupo. Então, eu vou destacar aqui que, a partir disso, de uma miscelânea de coisas que eu estou falando aqui, que a gente fica nervosa também nesse tempinho, mas, a partir disso, que o movimento negro brasileiro, então, vem, né, com as políticas públicas, vem pensando na educação. A gente sabe que a década de 40 e a partir disso já tem a resistência negra para a educação, né? Que a gente não tem como... a gente não está tendo acesso suficiente de educação, então já tem, isso é do movimento negro, isso não é do Estado, depois o Estado incorpora, mas isso não é do Estado. Né? A negação dos direitos, então, para esse grupo étnico. E quando começam as políticas de ação afirmativa para a população negra, surge uma nova categoria, né? A categoria do branco pobre. A categoria, um novo grupo, classe social, não sei como é que a gente pode chamar agora, que daí, opa, nós temos o branco pobre também. E isso também são estratégias desse Estado que ainda está pensando nesse modelo de cidadão idealizado, que não somos nós, né? Para dizer que, olha, mas já que vocês querem tanto essas políticas afirmativas para a educação, a gente tem que pensar no branco pobre. Então surge uma nova classe que até então não se falava. Né? E esse discurso minimiza. E aí eu chamo a atenção de novo para os grupos socialistas, para os grupos que muitas vezes nos se dizem nossos aliados, né? Porque é desse lado que eu trabalho, e ele está pensando, a gente diz que minimiza a política pública e às vezes o questionamento vem da pessoa que está dizendo que está no nosso lado, para dizer, mas olha, tu é a negra que é a exceção, tu conseguiu estudar. Tu tem o doutorado, para que tu vai querer as cotas ou né? Então, esse discurso minimiza e quando diz também, vamos olhar para o branco pobre, isso também minimiza e relativiza a nossa luta das políticas públicas. Então, eu
não vou citar todas as leis, tem a própria 10.639, a questão da LDB, né, do currículo e das políticas públicas de cotas e o Estatuto da Racial. Mas, na questão da legislação, eu não quero discutir a cota em si, eu estou falando de toda essa trajetória da gente pensar de outros argumentos, dessa disputa de narrativa que a gente tem, e aí eu estou pensando mesmo na pessoa não negra, né, porque nessa disputa de narrativa de trazer a escravidão, mas também jogar na cara mesmo que a gente no século XX, no 14 de maio, a gente não tem absolutamente nada, né? E que esse nada é reflexo de uma sociedade racializada, de um cidadão idealizado, que foi, sim, o europeu branco, né? E eu acho que isso a gente precisa, eu tenho trazido muito forte isso, enfim, nas nossas lutas do dia a dia, né? Então, a questão também o termo ação afirmativa, né, é uma política, é um conjunto de políticas públicas. Eu não vou falar das cotas, porque isso é um debate que, nessa questão, eu sempre digo, não importa se você é contra as cotas, isso já está decidido legalmente, já tem um arcabouço teórico legal sobre isso. Então, assim, não vai ser mais comigo que tu vai discutir se tu é contra ou a favor. O que a gente está pensando aqui agora é, depois do processo de heteroidentificação e quando a pessoa entra. Porque só o processo de heteroidentificação e a cota não garante a educação por si só, mas ela é uma garantia de que o sujeito de direito, negros e negras, entrem nessa vaga, né? E eu acho que isso tem que ficar claro. Então, já ultrapassei a fase do mas eu sou contra, eu sou a favor. Bom, né? Dorme com um barulho desse. Não sei o que tu vai fazer com o teu movimento de não concordar. Porque tem já um arcabouço bastante grande em relação a isso, né? Eu queria chamar a atenção também, acho que eu tenho quanto tempo? Uns 10 10 minutos. minutos. Sim, tá. A questão do resultado das conferências, né? O Brasil, ele assumiu, então, o compromisso do combate ao racismo a partir também das conferências mundiais, né, do combate ao racismo que aconteceram em Genebra. Então, a gente tem ali, deixa eu colar aqui, em 1978, a gente teve a primeira Conferência Mundial contra o Racismo, que era pensando, então, sobre todas as formas de discriminação baseada na teoria de superioridade racial. A gente vai ter aí, a partir dessa conferência, a década para pensar o combate ao racismo, né, ao combate e à violação dos direitos humanos. Depois a gente vai ter a segunda Conferência Mundial para o combate ao racismo e à discriminação, em 1983, também em Genebra, né, e é uma revisão da década anterior e pensando na próxima década, né, que é afirmar o racismo e a discriminação racial como coisas que violam os direitos humanos e para erradicar isso do mundo, né? E aí a recomendação era mais uma década para fazer ações de combate ao racismo e à discriminação racial. E aí a gente tem a terceira conferência, estou passando bem rapidinho, a terceira conferência que aconteceu na África do Sul em 2001. E aí, então, o Brasil assina esse compromisso, o Brasil está junto com esse compromisso de combate ao racismo, à discriminação racial e à xenofobia. E pensa numa terceira década. E é nessa terceira década que vem as medidas de reparação
auge do branco pobre, né, é quando começa, então, quando tem questionamentos ao STF, e começaram os questionamentos de, tá, mas e agora as cotas são autodeclaração, não são autodeclaração, como é que é isso? E aí a gente tem, eu só vou chamar atenção para duas leis, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, 186, que é do STF, que afirma a constitucionalidade das ações afirmativas, e a outra é bem recente, a Portaria número 4, de abril de 2018, que ela vai falar, então, que ela disciplina o processo de heteroidentificação. E eu estou me encaminhando para o final, que é esta de 2018, que vai falar que a autodeclaração só não basta, e que a autodeclaração, portanto, precisa gozar de presunção relativa de veracidade, ou seja, ela precisa de um procedimento de heteroidentificação. Fenótipo exclusivamente vai ser o critério. E por que a gente... Então, quando o fenótipo vai ser o critério, a gente precisa de um grupo para avaliar. O que é a comissão de heteroidentificação? Heteroidentificação já mostra que é um grupo diverso, né? Então não é de hétero de gênero, muita gente, porque a palavra confunde, pode confundir. É de heteroidentificação que é, então, um grupo diverso, mínimo de 5 pessoas, que tem que estar diverso de raça e de gênero. Então não é só preto que vai olhar para preto, e também não é para um grupo branco avaliar pretos, né? A pessoa tem que conhecer o Estatuto das Relações Raciais, tem que conhecer o assunto de relações raciais nesse país, tem que conhecer essa sociedade racializada que nós vivemos e racista, né? E aí, então, não é uma avaliação de identidade, é uma verificação da sua autodeclaração. Porque a gente quer o quê? Garantir que o sujeito de direito, negros e negras, entrem nas vagas, né? Temos desafios e temos críticas para os processos de heteroidentificação. Das dificuldades com o pardo, por exemplo, né? O que é o pardo? Então, por isso que precisa das capacitações para poder fazer, para a comissão estar capacitada com essas questões de cor, né? Porque até o censo de 1980 o IBGE tinha, eu até anotei algumas palavras, a branca queimada, que se autodeclarava, a bugrezinha escura, o burro quando foge, a branca morena, a queimada de praia, a quase negra, né? Todos esses nomes foram acoplados no pardos, né? E pretos. Então, pretos e pardos são hoje considerados no IBGE negros. E é dessa maneira que a Comissão de Heteroidentificação, a partir desse conceito de pretos e pardos são negros, é que a Comissão de Heteroidentificação atua. Mas é importante dizer que essa comissão, em princípio, ela precisa estar qualificada e tende a estar cada vez mais qualificada. As instituições de ensino, e aí, a partir do meu exemplo aqui no IFRS, eu sou presidente da comissão já há algum tempo, a gente tem se esforçado e tem feito capacitações para esses grupos que vão atuar nesses dias, né? Para poder, não só, porque não é uma avaliação, mas é assegurar o sujeito de direito da vaga. Então, muita gente diz, mas eu sou mestiço, todo o Brasil é misturado. Normalmente, quem diz isso está mal intencionado. Infelizmente, né? Porque é uma pessoa que a gente sabe quem é preto nesse país. A gente sabe quem é que vai sofrer preconceito quando entrar numa farmácia, num mercado ou numa loja. Mas na hora de garantir o direito da educação, que a qualificação da educação formal é poder intelectual, é poder de fala, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma política que está mostrando não, tu não é lido como negro nesta sociedade,
Aí vem alguém e diz, ah, mas eu sou, parece aquelas palavras do censo de 1980. Eu sou branco queimado do sol, eu sou branco moreno da praia, eu tenho até uma bisavó negra. Sendo que se realmente tem uma bisavó negra, a gente vai ver os traços, porque os traços são de marca, né? As marcas negroides que a gente carrega no nosso corpo, na nossa pele, no nosso cabelo, no nosso nariz, na nossa boca, não precisa fazer esforço para vê-los. A gente vai reconhecer de longe. Então, eu acho que era isso que eu queria trazer. Eu queria trazer a última fala, que eu acho que eu devo ter uns 2 minutinhos ainda, que é sobre a Dá questão tempo. da cor da pele, que é patrimônio. Eu peguei um trechinho quando o Lázaro Ramos fala na Minha Pele, e ele está citando a Toni Morrison. A cor da pele é patrimônio. Nascer com a pele clara e o olho claro dá aos brancos um patrimônio que nós não temos. E aí, então, com essa frase, é pensar que quando a gente está falando de políticas afirmativas, quando a gente está falando de ter que precisar de uma comissão de heteroidentificação para assegurar o direito de um povo a ter acesso à educação e a ter acesso à qualificação profissional, a gente precisa que os nossos amigos e aliados brancos entendam que eu não quero estar sozinha nesse espaço. Que eu quero ser a Alba Cristina na universidade, mas também que eu quero todo um povo que foi legado acesso, né? E que a gente aí se pergunta, mas a gente é 54% da população, ou a gente, por que a gente não está nesses espaços, né? E não é só falta de vontade, não é só falta de. É óbvio que a gente vai ter um monte de pessoas que não precisam ser todas acadêmicas, mas a gente está falando também de ensino médio de qualidade formal, né? Os ensinos técnicos, que são os IFES, onde eu trabalho, que tem também esse acesso com reserva de vagas de escola pública. Então, quando a gente pensa nesse privilégio branco, e aí não é dizer que ele não sofreu ou que ele não teve vida difícil, mas é que ele reconheça que a nossa sociedade é uma sociedade racializada e que teve uma política de cidadão idealizado que não era eu. É isso. Acho que era Nossa, isso. Alba, muito obrigada, muito obrigada. Assim, a gente teve algumas perguntas aqui. Nossa, sua fala, assim, eu arrepiei aqui. Foi muito bom ouvir isso. Parabéns pela fala. Eu vou ter que ir encerrando aqui. Mas muito obrigada e a gente vai mantendo contato por aqui, pela página do Instagram, tudo certinho. E aí, é só isso. Gratidão por essa fala maravilhosa que a gente estava precisando ouvir isso também, tá bom? Ah, que bom. Tchau, boa noite, brigadão. E valeu pelo dia de hoje, historiadores negros. Foi muito bom. Então tá, obrigada. Gente, daqui a pouco eu volto com a próxima fala. Aqui.